Olá, nós estamos iniciando a nossa série Vencendo com Cristo e teremos aí uma jornada de 6 encontros e eu espero que seja um tempo de crescimento, de compartilhamento no seu pequeno grupo. A nossa proposta está dentro da estação do cuidado e acreditamos que os temas que iremos abordar nesses 6 encontros irão ajudar você, o seu pequeno grupo, a crescer, aprender muitas coisas da vida cristã, tirar muitas dúvidas. E nesse primeiro encontro nosso, nós vamos falar sobre vencendo o preconceito. Tem uma história na Bíblia do encontro que Jesus tem com aquela mulher samaritana no Evangelho de João, no capítulo 4, uma história que você conhece muito bem. E quem não conhece a história do judeu e do samaritano, provavelmente não entende a importância de Jesus estar conversando com aquela mulher às 3 horas da tarde, na beira do poço de Jacó, e aquela mulher ser uma mulher samaritana. O próprio texto diz que os judeus não se davam com os samaritanos, porque o samaritano era uma mistura do gentio com o judeu, então era considerado uma raça menor, inferiorizada. E o preconceito, ele nasce exatamente dessa ideia de superioridade que às vezes as pessoas têm. E muitas vezes no seu trabalho, muitas vezes por conta da sua condição física ou social ou qualquer outra coisa, você pode se tornar vítima de um preconceito ou, quem sabe, você ser preconceituoso. E Deus quer nos fazer vencer nisso. Então, nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele vence algumas coisas que eu julgo importante. A primeira coisa é que Jesus vence as suas dores. Aquela mulher era marcada por uma história de casamentos arruinados, de vida sentimental ambígua, e aquilo certamente trazia sobre os ombros dela o peso da culpa, da própria rejeição, e fazia com que ela carregasse dores na alma e na vida. E Jesus, ao encontrar-se com aquela mulher e tratá-la da forma como ele tratou, colocando-a na mesma condição que uma judia, que alguém do povo de Israel, mesmo sabendo que era samaritana, tratando-a daquela forma, Jesus estava curando as dores que ela mesma carregava. A história diz que ela foi ao poço 3 horas, aliás, ao meio-dia, e esse horário geralmente as mulheres não iam buscar água, por conta até do sol, do incômodo que aquilo gerava, mas ela sabendo que naquele horário não encontraria nenhuma outra mulher e o poço estaria completamente livre para ela, fez com que ela escolhesse aquele horário. Então, isso significa que ela carregava algumas dores, alguns medos, e Jesus encontra aquela mulher e ele cura essas dores, esses ressentimentos que ela carrega. A segunda coisa, ele vence realmente o preconceito, porque não era permitido a um judeu conversar com uma mulher, e Jesus sabia o preço que ele pagaria até por aquela conversa, porque os discípulos saíram para comprar comida e quando eles voltaram, a Bíblia diz que eles admiraram de Jesus estar conversando com a mulher. Então, aquilo ia contra a cultura e o costume reinante naquela época. Mas Jesus, ele sabia que a mulher era mais importante do que o preconceito, que aquelas coisas todas da cultura não tinham um valor em si mesmo. Então, a nossa cultura também é preconceituosa. Muitas vezes as pessoas elas não superam os próprios preconceitos, Mas Jesus, naquele momento, ele estava quebrando um preconceito e gerando uma nova perspectiva sobre relacionamentos. No momento de compartilhamento, aprofunde sobre isso, A palavra preconceito significa estabelecer um conceito antes. E isso é muito comum acontecer. Talvez você nem se sinta preconceituoso, mas se você pensar na etimologia da palavra, que você emite um juízo antes de conhecer e avalia as pessoas pela aparência, e isso gera preconceito. O próprio Deus, disse que o homem vê a aparência, mas ele vê o coração. Então, as pessoas não podem ser julgadas
pela sua aparência, pela cor da pele. Então, nesse momento, Jesus está quebrando esse preconceito. E a coisa mais importante que eu acho na história toda é que Jesus, ele faz aquela mulher ir para além de si mesma. Ele dá àquela mulher um senso de utilidade, porque ele permite que, ao tomar conhecimento de que Jesus era o Messias, era o Salvador, ela fosse até a cidade e compartilhasse aquilo com as outras pessoas e trouxesse pessoas para ouvirem de Jesus. Então ela se torna, naquele momento, um instrumento nas mãos de Deus. Então a mulher que vai buscar água no poço, no horário impróprio, com medo de encontrar-se com um judeu, uma mulher que era marginalizada por ser samaritana, que tinha uma vida moral questionável, que não se acertou no casamento. E agora Jesus utiliza essa mulher como uma ferramenta para divulgar aquilo que Jesus fez. Então ele dá àquela mulher um senso de utilidade. Então com isso Jesus quebra um preconceito que existia há muitos anos. O ministério de Jesus, a partir daí, passa a sofrer alguns tipos de perseguições em função da maneira como Jesus trata aquela mulher. Talvez você vá também sofrer algum tipo de perseguição por conta de não ser preconceituoso, mas esse é o grande desafio. Hoje vivemos um momento muito delicado no Brasil e no mundo, que diz respeito à homossexualidade, homofobia, e a igreja precisa tratar essas coisas com amor, com carinho, e sem ser preconceituosa, e ter sempre uma palavra da graça para anunciar para as pessoas. Então gaste agora um tempo discutindo com o seu pequeno grupo e aprendendo uns com os outros. Deus abençoe.